Oi, bestas, começando agora mais um Gole e um Filme, e o que eles revelam. E hoje eu vou fechar essa nossa primeira maratona de filmes voltado para um daqueles clássicos que fizeram parte da minha infância. E que mesmo depois de tantos anos continua sendo gostoso de assistir. Então pega seu cafezinho, sua pipoquinha ou a sua bebidinha favorita e vem comigo embarcar nessa aventura. E é claro, resenha é sem spoiler. O filme de hoje é Querida, Encolhi as Crianças, um clássico que eu assisti quando eu era criança, assisti na adolescência, depois voltei a assistir já adulta já. Eu tenho até ele no meu computador. Sabe aquele filme que consegue fazer a gente voltar no tempo? Pra mim, esse é um deles. A história começa quando um cientista inventa uma máquina capaz de diminuir os objetos. E por uma situação completamente inesperada, seus próprios filhos acabam sendo encolhidos. E aí começa a verdadeira aventura desse filme, tá? Porque quando você fica do tamanho de uma formiguinha, aquilo que antes parecia completamente normal se transforma em um mundo gigantesco, cheio de perigos. Uma simples caminhada pelo jardim passa a parecer uma verdadeira expedição. É justamente isso que deixa o filme tão divertido, tá? A história consegue transformar coisas comuns em grandes desafios. Uma folha, uma gota d'água, um inseto ou até mesmo um caminho de casa, né? O caminho de casa passa a ter uma proporção completamente diferente. E aí a gente acompanha as crianças tentando sobreviver a encontrar uma maneira de voltar ao tamanho normal, enquanto isso precisa lidar, né, com um mundo que de repente ficou enorme. Mas além da aventura e da comédia, existe uma coisa que eu acho muito bonita nesse filme. A importância da família, né? Quando tudo dá errado, eles precisam trabalhar juntos, confiar uns nos outros e enfrentar situações que jamais imaginava viver, né? Isso faz com que o filme seja muito mais do que simplesmente crianças que ficaram pequenas, né? É uma história sobre coragem, união, responsabilidade e sobre como quando estamos juntos conseguimos enfrentar coisas que sozinho talvez parecessem impossíveis. E tem também aquela magia dos filmes antigos que eu sinto que é difícil de explicar. Você assiste, sente que está entrando em uma aventura de verdade, sabe? Não precisa de uma história super complicada. A ideia é simples, mas funciona muito bem. Os filmes de hoje estão péssimos, alguns, né? Talvez seja exatamente por isso que eu continuo gostando desses filmes depois de tantos anos. Quando eu era criança, eu assistia imaginando como seria ficar pequenininha, daquele jeitinho, sabe? Hoje eu assisto e penso, meu Deus, eu não queria nem imaginar o tamanho dos problemas, né? Mas é muito gostoso rever. O filme tem continuação, mas pra mim o primeiro continua sendo o mais especial. É aquele que tem nostalgia, descoberta, aquela sensação de aventura que marcou uma geração inteira, né? E olha, depois de tantos filmes nessa nossa primeira lista, eu acho que não poderia terminar de uma maneira melhor, né? Porque começamos falando de comédia, passamos por romance, ficção científica, terror, nostalgia, e agora terminamos em uma aventura que faz parte de uma infância que fez parte de infância de muita gente, né? E esse é justamente a graça do Um Gole e um Filme. E o que eles revela, né? Cada filme traz uma história, uma lembrança ou alguma coisa que faz a gente pensar. Agora me conta, você já assistiu Querida, Eu Encolhi as Crianças? E se você assistiu quando era criança, também tinha vontade de descobrir como seria viver uma aventura daquele tamanho? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. E se gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que também cresceu assistindo esses clássicos e se inscreva já no meu canal, lá no meu canal. Já me segue aqui para próximos episódios de Um Gole e um Filme. E o que eles revelam. E essa foi
só a nossa primeira lista, viu? Porque filme é o que não falta por aqui, tá bom? Meu Pinterest tá cheio. Tem muito mais. Um beijo, bestes, e até o próximo filme. Tchau!